Perguntaram aqui, trabalho o dia todo, chegar em casa às 19, durmo ou estudo? O que faço? Responde aí. Beleza, então a primeira coisa que ele tem que fazer aqui, ele estuda e trabalha. Ele tem que dormir, tá? Porque durante o sono é onde você vai fazer o processo de memorização. Então, não adianta nada você estudar. Por quê? Porque se você não tiver um sono de qualidade, você não vai aprender. Você vai ser inútil a tua sessão de estudo. O sono é fundamental para o processo de aprendizagem. Então o sono tem que estar em primeiro lugar. Porque sem o sono tu não vai memorizar. E o aprendizado, sem a memorização, ele é inútil. Entendeu? A aprendizagem é sobre relembrar as coisas. Porque não adianta eu saber como que uma coisa funciona se eu não consigo lembrar disso. E no nosso contexto aqui, de vestibular, é mais importante ainda. Não adianta nada você estudar e não lembrar do que tu estudou. É inútil eu estudar o dia inteiro e amanhã eu não lembrar do conteúdo. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, olha, dá uma olhadinha no meu quadro aí, pessoal. Estão vendo aqui? Estão vendo o meu quadro? Comenta aí pra mim. Sexta-feira eu tenho prova de dermato, né? Dermatologia na faculdade de medicina. E aqui eu estudei dermato ontem. Aqui tá o que eu estudei. Tá? Isso daqui eu escrevi no quadro sem olhar o meu resumo. O meu resumo tá aqui. Eu escrevi lá no quadro. Ou seja, sem consultar o meu resumo, eu coloquei todas as informações que eu estudei ontem, quase todas, 90% do que eu estudei ontem, no meu quadro. Puxei da minha cabeça e coloquei ali. Ou seja, esse conteúdo que está no quadro, ele representa a minha capacidade de retenção. Ou seja, a minha capacidade de retenção, ela está intimamente relacionada com a minha técnica de estudo. Se a minha técnica de estudo ela é ruim, entendeu? Se a minha técnica de estudo é ruim, se eu sou passivo durante a minha sessão de estudo, a minha capacidade de reter os conteúdos e, portanto, no longo prazo, ter uma memorização de longo prazo, a memória de curto prazo e a de longo prazo, está intimamente relacionado com a minha capacidade de retenção. Então, se eu retive o conteúdo, né, eu coloquei ali na parede, eu coloquei no quadro, é um sinal que eu lembro do conteúdo. Por quê? Porque eu tive uma boa técnica de estudo, sim, é importante a técnica de estudo, mas principalmente por quê? Porque eu tive uma noite de sono excelente. Então eu dormi bem. Então dormir vai melhorar as tuas funções cognitivas. Linguagem, memória, aprendizagem, percepção, funções executivas, tomada de decisão, pensamento estratégico. Tudo isso são funções cognitivas que o nosso cérebro faz. Então, chegou em casa, né? Se você trabalha, se o teu trabalho é difícil, chega em casa e vai dormir, porque o sono é mais importante do que estudar. E aí, você tem que pegar na tua rotina, no teu dia, tem que pegar no teu dia e ver aonde que tem gaps de horários. Ah, eu almoço, né? Vamos dar um exemplo aqui para ele. O meu horário de almoço é do meio-dia até as 2 horas da tarde. Então tu tem 2 horas aqui. Tu pode almoçar em 15 minutos, né? Tipo, tu pode comer devagar ali. 15 minutos qualquer pessoa come uma marmita. Então tu come ali em 15 minutos. Sobrou, né? 1 hora e 45 minutos. Nessa 1 hora e 45 minutos, se você fazer questões, se você for ter um estudo ativo, você tiver atenção durante essa 1 hora e 45 minutos, é muito melhor do que se você tivesse estudado 8 horas sem reter os conteúdos. Então nessa 1 hora e 45 minutos que você estudou, fez uma bateria de questões, revisou aqueles conteúdos, fez a técnica self-study, aplicou esse conteúdo no teu dia a dia, é superior àquela pessoa que não estuda e trabalha, que tem o dia inteiro para estudar, mas ela não tem uma boa técnica de estudo, ela desconhece a curva do esquecimento, tem a curva do conhecimento, a curva da aprendizagem e a curva do esquecimento, que eu sempre falo aqui para vocês nas minhas aulas. Então, se a pessoa ela desconhece essa curva do esquecimento, ela não tem uma boa estratégia de revisão e aí ela esquece o que ela estudou. E aí você que estuda e trabalha, mas está estudando só 2 horas por dia,
você vai ter o melhor desempenho que essa pessoa. Aí tu pega o seguinte, provavelmente no final de semana você não estuda. Então você pega o sábado e o domingo para você revisar as questões que você fez durante a semana. Então nesse teu horário de almoço, você bota um fone de ouvido com ondas cerebrais alfa, né, para inibir o ruído externo, e durante o teu horário de almoço você vai fazer essa bateria de questões, tá? E aí no final de semana você vai corrigir essas questões que você fez ao longo da semana. Você vai no YouTube, você vai no Google, você vai no site do Estratégia Vestibulares, você, por exemplo, se você assinou aquele programa lá do Estratégia de Bateria de Questões, é um projeto muito legal com várias questões do Enem, onde os professores corrigem essas questões do Enem. Então você foi lá, fez várias questões do Enem, e aí no final de semana você vai assistir a correção do professor lá do Estratégia Vestibulares das questões do Enem. E aí isso vai potencializar o teu tempo, entendeu? E aí se tu pegar, tu estudou 2 horas por dia, né? De segunda a sexta dá 10 horas. Aí tu estudou 10 horas. De segunda a sexta, tu estudou 10 horas. Aí no final de semana tu estudou 8 horas no sábado, 8 horas no domingo. Dá 16 horas só no final de semana. Horas líquidas que eu tô falando. Aí tu bota mais 10, dá 26 horas de estudos. Eu estudava 30 horas por semana. Horas líquidas, tá? Não é bruto. Horas líquidas. Só conta o tempo que tu tava estudando com o máximo de atenção. Eu passei em medicina com 30 horas por semana. Entendeu? Porque eu trabalhava também assim como você. Então estudar e trabalhar não é uma desculpa, entendeu? Tu pode achar um gap, tu tem ali 24 horas no teu dia. 7 horas tu dorme, 8 horas tu dorme, né? Dormiu 8 horas, sobra 16. Você trabalha 8 horas, né? Se você é contratado CLT, né, que é o contrato de trabalho lá, que é registrado pelo Ministério do Trabalho, você trabalha 8 horas por dia, entendeu? Trabalhou 8 horas por dia, sobra mais 8, né? São 16 horas, tem o teu dia, tu vai dormir, o dia tem 24 horas, dorme 8, sobra 16. 8 horas ele vai trabalhar, né? Aí tem o tempo que ele desgasta até o trabalho dele, o tempo pra voltar, né? O tempo de almoço, mas sobra tempo, entendeu? Sobra tempo, né? É só tu achar. Tu vai ver o teu dia, onde que eu tenho gap? Ah, eu tenho um gap de horário no meu almoço. Ah, eu tenho um gap do meu trajeto do trabalho até chegar em casa, entendeu? Então escuta ali uma videoaula, tá no metrô, faz um mapa mental, leva uma folha no metrô, bota uma música ou algum som que vai atenuar o ruído externo e faz um mapa mental do que tu estudou. Então vamos lá, você fez a tua bateria de questões no teu horário de almoço, tá? Tudo que você for fazer, eu não gosto de tipo estudar em ambientes externos, tá? Tipo, por exemplo, no local que ele almoça, né? Eu não acho legal. Eu acho legal você fazer bateria de questões, tá? Fazer questões, né? Bota um fonezinho ali para atenuar o ruído externo e faz bateria de questões, tá? Deixa para estudar ali, para aprender, ver uma videoaula, alguma coisa, num ambiente mais tranquilo, tá? Porque senão a videoaula, ela já representa uma técnica de estudo com baixa capacidade de retenção. É 30% a 40%, né? Quando tu tá assistindo uma videoaula. Aí tu vai ver a videoaula ainda no ônibus, no metrô ou no restaurante, cara, a tua capacidade de retenção vai lá embaixo. Então videoaula, essas coisas, não vê. Eu sei que é contraditório, né? Ah, tem que ver videoaula quando tu tá no metrô, que é mais fácil. Não. Nesses ambientes, como tu tem muito estímulos externos e a nossa capacidade de atenção é desviar desses estímulos externos, é interessante você fazer uma técnica de estudo ali mais ativa, fazer questões, né, fazer um mapa mental, escreve no teu mapa mental o que você estudou. Então o conselho que eu dou aqui para ele é o seguinte, então ele vai fazer ali no horário de almoço dele, um exemplo hipotético aqui, no horário de almoço dele ele vai fazer a bateria de questões dele. Ele fez essa bateria de questões durante essas 2 horas. Então ele pegou 2 horas, fez só questões. Só fazer, não precisa corrigir, só faz as questões. Aí, na hora do ônibus, né, a hora que ele estiver no metrô, ele vai pegar o gabarito dessas questões, tá? Vamos supor que ele foi lá no Estratégia Vestibulares, baixou uma apostila de questões de física. Fez as questões de física. Agora, no trajeto da casa dele, do trabalho dele até a casa dele, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa apostila que ele baixou do Estratégia Vestibulares, recomendo tu imprimir, se tu não conseguir imprimir não tem problema nenhum, tá? E aí tu vai corrigir
Ah, nessa questão aqui eu marquei tal opção, mas o gabarito é isso, isso e isso. Aí tu pega uma folha em branco, né? Tu vai estar sentado no metrô ou no ônibus, enfim, né? Pega aqui um lado tu vai ter a apostila, outro lado tu vai ter uma folha em branco. Aí tu faz um mapa mental esquemático daquele conteúdo, tá? Aí vamos supor que do teu trabalho até a tua casa, vamos supor que ele sai do trabalho às 5 horas da tarde. Ele chega em casa às 7, demora 2 horas o trajeto dele. Dessas 2 horas do trajeto dele, ele conseguiu render 50 minutos. Então ele estudou 2 horas no horário do almoço, ou 1h30, mais essa 50 minutos, vamos botar que dá 1 hora ali, né? Mais ou menos 1 hora. Vamos botar que ele teve uma média de 3 horas líquidas de estudo por dia, né? Aí de manhã, antes dele ir pro trabalho, ele dá mais uma revisada, faz um estudo ativo. Uma média de 3 horas de estudos por dia. Estudou de manhã, no horário do almoço e do trajeto do trabalho dele até a casa dele, né? Então pegou esses gaps ali de tempo e estudou 3 horas, tá? Sem sentar a bunda na cadeira. Estudar não é só sentar a bunda na cadeira. Tu pode estar deslocando da tua casa até o teu trabalho e pode estar estudando, pode estar escutando um podcast, pode estar escutando um áudio que você gravou sobre um conteúdo. Você pode estar fazendo um mapa mental, tá? Sempre ativo. Se você está no metrô, se você está no restaurante, algum lugar, algum espaço, faça técnicas ativas de estudo, não passiva. Passiva é ver videoaula, tá? Então a videoaula já é passiva, a tua capacidade de retenção já é baixa, e aí tu vai fazer num ambiente que tem muitos estímulos, vai lá embaixo, tá? A tua performance vai lá embaixo, então façam ativas. E aí, o Lucas, ele já teve 3 horas de estudo por dia. Então, multiplica 5 dias da semana, segunda a sexta, 5 dias, 5 vezes 3 dá 15 horas líquidas de estudo. 15 horas líquidas é melhor do que aquele estudante que faz um cursinho presencial de 40 horas semanais de sala de aula. O cara faz o cursinho presencial, tem 8 horas de aula diária, né? Multiplica por 5 dá 40. Esse cara que estudou 40 horas semanais só assistindo videoaula, só vendo aula presencial, ele está sendo passivo. A capacidade de retenção dele é entre 20% e 40%. Isso não é eu que estou falando. Tem pesquisas científicas onde eles fazem exames com ressonância magnética funcional, vê a atividade do cérebro, né? Ou com PET scan, vê a atividade do cérebro e mostra que se tu vê videoaula, o estímulo do teu cérebro é 1. Agora tu vai lá no quadro e explica o conteúdo, o teu estímulo é muito maior, tá? Então o Lucas, ele vai ter um desempenho muito melhor do que o cara que viu 40 horas de aula. Ele estudou 40 horas bruta. E o Lucas estudou 15 horas líquidas. Então ele vai ter um desempenho maior. Por quê? Ele vai ter uma retenção. E aí, se ele tem uma estratégia de memória, não existe memória fraca e memória boa, tá? Não, isso não existe. Existe uma estratégia para você potencializar a tua capacidade de memorização. Então, se o Lucas, ele acompanha as minhas aulas aqui, ele já pegou as minhas estratégias de memorização, ele vai memorizar os conteúdos. Então, se ele errou uma questão de física, né? Eu dei o exemplo da física, ele fez a bateria lá, a apostila do Estratégia Vestibulares de Física. E aí ele errou uma questão que pedia lá o conceito da primeira lei de Newton, por exemplo. E aí ele criou um mnemônico para associar a primeira lei de Newton. Então, com esse mnemônico, ele vai potencializar, não sei qual o mnemônico é o que faz sentido para o Lucas. O que tem mais significância para ele na rotina de estudo dele. Entendeu? Ele fez ali um mnemônico, tem sentido para mim a primeira lei de Newton, isso. Aí ele associou, criou uma âncora, criou uma imagem mental, criou ali pessoas, memórias adjacentes, memórias prévias que ele já tinha, e aí ele associou a primeira lei de Newton com essas memórias que ele já tinha, e aí ele botou algo emocional, aí conhecimento mais memórias fortes, emoções fortes, ele une isso, ele vai ter uma memória de longo prazo. Aí no dia do Enem, o Lucas vai abrir a prova do Enem e vai lá numa questão de física, vai ver lá, né, o que é a primeira lei de Newton. Óbvio que não vai aparecer isso no Enem, mas enfim, uma questão contextualizando a primeira lei de Newton. Ele não vai errar essa questão, então ele vai acertar essa questão. Diferente daquela pessoa que não teve uma boa estratégia de memorização, entendeu? Essa pessoa que só foi passivo, que não teve uma estratégia de memorização, ela só estuda.
faz questões, estuda e não sabe qual que é a melhor estratégia, qual que é o passo a passo que ela vai usar para ter uma memória de longo prazo e lembrar do que ela está estudando hoje no dia do Enem. E ela não sabe quais são as estratégias. Existem várias estratégias de memorização. Beleza? Então, o Lucas, que estuda e trabalha e está estudando 3 horas por dia, ele vai conseguir passar em medicina. Porque a estratégia de estudo dele é mais eficiente. Entendeu? E aí e óbvio que tem vários fatores, controle emocional também é mega importante, entendeu? Aí o Lucas chega em casa às 7 horas da noite, ele toma um banho, faz a alimentação saudável dele, faz a higiene do sono dele, vai dormir. Ele vai dormir ali 8, 9 horas da noite. Ele acorda no outro dia 5 horas da manhã, enérgico, feliz, com uma boa saúde física e mental. E aí o desempenho dele nos estudos vai ser muito maior do que aquela pessoa que tem uma alimentação ruim, que não pratica exercício físico, que não tem uma higiene do sono e que só estuda, entendeu? Então, estudar e trabalhar não é sinônimo de reprovação no vestibular. Se tu tiver a estratégia correta, você vai conseguir passar. Até eu fiz uma live esses dias lá no meu Insta com um aluno meu que foi aprovado na Universidade Federal de Cuiabá, a UFMT, né, a Federal do Mato Grosso. Foi aprovado. O cara estudava durante o dia e trabalhava de noite. E aí? Eu estudo e trabalho e não vou conseguir passar. Depende, né? Quem quer dá um jeito, entendeu? Então não adianta ficar se culpando, eu estudo, trabalho, não vou conseguir passar em medicina. Cara, eu tenho vários exemplos. Eu sou um exemplo e posso citar aqui 10 exemplos, se vocês quiserem, de pessoas que estudavam e trabalhavam, passaram em medicina. Durante a faculdade de medicina, estudavam e trabalhavam, conseguiram fazer um bom curso, se tornaram bons médicos, estudando medicina e trabalhando ao mesmo tempo. Quem quer dá um jeito, né? Se você não nasceu em berço de ouro, tu vai ter que se mexer. Só que agora ficar aqui, eu estudo, trabalho, não vou conseguir estudar, o que eu faço? Será que eu durmo? Cara, isso daí não vai ajudar em nada. Vamos pensar qual que é a solução. Como que a gente pode construir uma solução para o teu cenário? Eu gastei bastante tempo nessa resposta porque eu sei que muitas pessoas, sim, até tem um dado estatístico do Ministério da Educação que 70% dos estudantes do ensino médio, do ensino público, eles precisam estudar e trabalhar, porque eles são baixa renda. O que quer dizer baixa renda? É aquela pessoa que tem pouco dinheiro, então o cara tem que trabalhar. Começa a trabalhar ali com 16, 17 anos, o cara precisa trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 10 anos. Só que isso, tu não pode usar isso como uma desvantagem. Tu tem que usar isso como uma vantagem. Porque eu ter começado a trabalhar com 10 anos, isso acelerou muita coisa na minha vida. As minhas habilidades comunicativas, a minha inteligência social, o meu network, tudo isso me ajudou, porque eu trabalho desde os meus 10 anos. Ou seja, eu consigo me conectar com as pessoas, eu consigo fazer bom network, eu consigo, né, ter essa inteligência social. Então tudo isso está me ajudando, né? Eu consigo ter boas oportunidades dentro da faculdade de medicina por causa disso. Só que se eu fosse aquele cara que só estudou, que fez escola privada, só estudou, né, que é tímido, que não tem uma boa comunicação, não consegue se comunicar, né, não consegue expressar as ideias dele, é tímido, sabe? Essa pessoa, ela vai sofrer mais. Então o fato de eu ter começado a trabalhar cedo não foi uma desvantagem, foi uma vantagem. E eu demorei tempo para entender isso, né? Então se você estuda e trabalha, reflita sobre o que eu disse aqui para vocês, tá? Pense o que eu falei. Você não ter condições, os teus pais né, tu ser uma família humilde, não ter tantas condições para estudar, né? Tu tem que se virar com o que tu tem. Isso não é uma desvantagem, isso é uma vantagem para a sua vida, porque isso vai te acelerar e aquela pessoa que nasceu em berço de ouro, que teve tudo fácil, que teve, né, bons livros, bons professores, ela não dá valor. E aí essa pessoa é mole, essa pessoa tem medo. E aí quando essa pessoa cai, eu tô dizendo emocionalmente falando, quando ela tem algum problema emocional, ela vai cair. E você que já tá calejado, né? Você tá cheio de calos, haja vista todos os problemas que você teve ao longo da sua vida, de ter vindo de uma família baixa renda, uma família com poucos recursos, você já tá calejado, você tem uma inteligência emocional natural.
você já aguenta mais, você é duro. E além disso, como tu começou a trabalhar muito cedo, você consegue ter essa comunicação, você consegue se relacionar bem com as pessoas. Porque quem trabalha precisa, né? Principalmente quem trabalha no comércio, né? Eu comecei a trabalhar no comércio, né? Com 10 anos, eu e um amigo meu, ele era mais velho que eu, a gente cortava a grama. Eu morava numa vila, né? Num bairro periférico, e nesse bairro periférico era uma habitação, aquelas casas, né? Que o governo dava, você pagava um valor baixo e aí o governo te dava uma casa, né? Então a minha mãe participou desse programa aí para ajudar famílias baixa renda, ela ganhou uma casa do governo. E aí eram várias casas, uma casa, uma do lado da outra. E aí tinha gramas, né? As pessoas tinham grama. E aí eu e esse meu amigo, nós resolvemos cortar a grama. Nós cobrava R$2. E ele, como a máquina era dele e ele que teve a ideia, ele ficava com R$1,75 e ele me dava 25 centavos. Eu tinha 10 anos, 25 centavos. Isso, eu tinha 10 anos em 2005, tá? 25 centavos. Então o que acontece? Ele me dava esses 25 centavos pra mim só juntar ali a grama. Ele cortava a grama e eu passava ali, juntava a grama, botava num saco e colocava no lixo, né? Ganhava 25 centavos. Então com 10 anos eu tive que começar já a me virar, começar a fazer as minhas coisas. Depois, né, com 14 anos, comecei a trabalhar no supermercado e aí você já conhece a minha história. Então assim, você tem que usar isso como uma vantagem pra você ascender na vida, entendeu? Porque às vezes aquela pessoa que teve tudo, ela não vai dar valor pras coisas, tá? Então é nesse sentido que vocês têm que pensar, tá, pessoal? Sempre nesse sentido de usar as dificuldades como uma vantagem para você crescer na vida.